Capítulo 5.16 Ligação em complexos de coordenação. Os metais de transição se localizam no bloco central da tabela periódica e formam uma grande variedade de compostos em que o átomo do metal ou seu cátion é rodeado por até 6 ligantes que podem ser íons ou moléculas neutras. O ligante mais comum é a água, que se associa a íons e forma hidratos como o hexaquaferroso, mas um grande número de outras espécies químicas com um par de elétrons não ligantes, como cloreto, amônia, cianeto e monóxido de carbono compartilham elétrons com o íon central e formam complexos de coordenação estáveis como o tetracloreto férrico, tetrahidróxido de zinco, tetraamin-cobre. O primeiro modelo desenvolvido para explicar a ligação nestes complexos assume a formação de orbitais híbridos envolvendo os orbitais d do íon central. Por exemplo, o íon hexaimim-cobalto 3 octaédrico envolve a coordenação de pares não ligados das 6 moléculas de amônia com os orbitais híbridos D2sp3 vazios de cobalto 2+. Paramagnetismo de complexos de coordenação. O suporte experimental para este arranjo vem da determinação da suscetibilidade magnética dos complexos metálicos. Por exemplo, o fato que o hexamino-cobalto 3+ não é paramagnético revela que não há elétrons desemparelhados neste íon, o que está de acordo com o modelo de hibridização D2sp3 para o íon cobalto. O número preciso de elétrons desemparelhados pode ser determinado calibrando o sistema com uma substância cuja configuração eletrônica é conhecida. Os estudos magnéticos são especialmente importantes quando mais que uma possibilidade de hibridização é possível. Assim, o íon níquel 2+ tem um número de coordenação de 4 em ambos complexos NiCl42 e Ni-Cn42, mas o primeiro é paramagnético e o segundo não, o que levou a duas propostas de hibridização, em que o complexo com cloreto é sp3 tetraédrico e o complexo com cianeto é dsp2 quadrado planar. Os complexos de ferro 2+, com água e cianeto, tem o íon ferro está na configuração inicial D6 e apresentam uma diferença nas propriedades magnéticas. O complexo com água mostra um paramagnetismo, com suscetibilidade magnética correspondente a 4 elétrons desemparelhados, enquanto o complexo de ferrocianeto não é paramagnético. Esta distinção pode ser explicada pelo modelo do orbital híbrido, assumindo que o complexo paramagnético usa os orbitais 4d normalmente vazios do ferro para formar um complexo de orbital externo, sp3d2. No complexo não magnético, os elétrons nos orbitais 3d de ferro estão emparelhados, e liberam 2 orbitais 3d para a ligação, levando a um complexo de orbital interno. Embora o modelo orbital híbrido tenha sido um passo importante na compreensão de complexos de coordenação, foi substituído pela teoria do campo ligante, que explica mais propriedades destes complexos, como suas cores, e tem maior poder de previsão. Teoria de campo ligante. Os orbitais d da camada externa de um átomo de metal de transição isolado estão no mesmo nível energético em um campo elétrico de simetria esférica, em que as forças operantes são a carga nuclear e a repulsão com os outros elétrons do átomo. Se este átomo estiver como um cátion em solução, se forma uma espécie hidratada. As moléculas de H2O podem se coordenar ao íon central como no hexaaquatitânio, em que a água se liga ao íon central pelos pares de elétrons dos átomos de oxigênio, que estão localizados nos vértices de um octaedro centrado em torno do íon titânio. Estes pares de elétrons são equivalentes a nuvens de carga negativa direcionadas a partir dos vértices para o íon central. Embora os 5 orbitais d do átomo central tenham todos a mesma energia em um campo de simetria esférica, suas energias não são iguais em um campo octaédrico imposto pela presença dos ligantes. A razão para essa distinção aparece quando são consideradas as diferentes propriedades geométricas dos 5 orbitais d. 2 orbitais d, designados dx2, y2 e dz2 têm suas nuvens de elétrons apontando diretamente em direção aos átomos dos ligantes. Seria esperado que os elétrons que ocupam esses orbitais sofram repulsão com os pares de elétrons dos ligantes, situados nos vértices correspondentes do octaedro. Como consequência, as energias desses 2 orbitais d serão elevadas em relação aos outros 3 orbitais d cujos lóbulos não são direcionados para as posições octaédricas. O efeito do campo octaédrico separa os orbitais d em 2 conjuntos,
cujas energias diferem por uma quantidade representada por delta. Voltando ao nosso exemplo do complexo de titânio, a configuração eletrônica das últimas camadas do titânio é 4s23d2, e o íon Ti3+ apresenta uma configuração d1 no seu estado fundamental. Um elétron ocupa um suborbital d, e os outros estão vazios. A divisão orbital delta medida é 240 kJ por mol, que corresponde à luz de cor azul esverdeada. A absorção desta luz promove o elétron para um orbital d de maior energia, configurando o estado excitado do complexo. Quando uma solução do complexo de titânio com água é iluminada com luz branca, ocorre a absorção da luz azul esverdeada e se observa a cor complementar à luz absorvida, assim a solução se apresenta com cor violeta. A magnitude da divisão de orbitais delta depende da natureza do ligante, que gera um campo eletrostático produzido pela ligação de pares de elétrons ao íon central. Se o valor de delta for relativamente baixo, os elétrons que ocupam os orbitais d permanecem com seus spins desemparelhados até que uma configuração d5 seja alcançada, da mesma forma que na sequência normal de preenchimento de orbitais atômicos. Assim, um ligante de campo fraco, como H2O, resulta em um complexo de spin alto com ferro 2. O íon cianeto atua como um ligante de campo forte e o valor de delta referente à divisão orbital é grande o suficiente para que os elétrons se emparelhem no grupo inferior de orbitais d, em vez de entrar no grupo superior com spins desemparelhados. Assim, o hexacianoferro 2 é um complexo de spin baixo, e no caso em particular, spin 0. Diferentes esquemas de divisão orbital delta são produzidos em complexos metálicos quadrado-planares e tetraédricos e na maioria dos complexos, o valor de delta corresponde à absorção da luz visível, o que explica as cores de muitos desses compostos em solução e no sólido, como o pentaidrato do sulfato de cobre, que forma cristais azuis, mas se as águas da hidratação são expelidas pelo aquecimento, resulta em sólidos anidros de cor amarelo pálida. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição. Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.